E aí, meu povo, vamos descobrir história? Nossa videoaula de hoje vai ter a temática show, gente, show, viu? Grécia Antiga, vamos falar sobre a formação dessa Grécia, os períodos principais que percorrem a história grega. Inicialmente, a gente vê que a Grécia, a Hélade, como ela é conhecida, se forma pelo intercâmbio cultural de dois povos diferentes, os aqueus e os cretenses. Esses povos entram em contato, comercializam, trocam cultura, valores, etc. E criam uma civilização micênica. Essa civilização é baseada, toda a sua organização social, ela gira em torno do Palácio Real, do rei, do Anax. Então, é um poder centralizado, unificado, tá bom? E dentro desse período micênico, vale ressaltar a posição dos poetas, porque eles vão cantar a soberania divina. Então esse aspecto de divinização do rei vai, digamos, sustentar o seu poder, tá bom? Esse período ele inicia no século XVI a.C. e vai até mais ou menos o século XII a.C. Com o fim desse período, temos o quê? Temos a invasão dos dórios, outro povo que vai chegar lá na Grécia, tá bom? E vai, digamos, engendrar uma retração da vida social. Vai ocorrer uma ruralização da sociedade grega. E é muito difícil a gente encontrar vestígios, tá, desse período, por isso é conhecido como período das trevas, ou período homérico, porque os poemas de Homero, que eram um grupo de poetas, são os vestígios mais importantes desse período, que começou no século XI a.C. e foi até o século IX a.C., tá bom? Então, com a desagregação da civilização micênica e a chegada dos dórios, né, ocorrendo essa ruralização socioeconômica, a vida das pessoas vai girar em torno dos oikos. O-I-K-O, acento agudo, S. É uma palavra em grego que vai dizer o quê? Aristocracia. Então a aristocracia ela vai ganhar muita força nesse período, tá bom? Ela vai se organizar. Alguns historiadores também trabalham com o nome de gênios, que são grupos tribais aristocráticos. Essa aristocracia ela vai controlar os meios de produção. Então ela vai ocupar o papel que antes era do Anax, que controlava a sociedade. Então a vida agora vai girar em torno desses oikos, tá bom? Mas o que é mais importante nesse período realmente é Homero, que é o quê? Um grupo de poetas, tá? Que desenvolveram narrativas que refletem sobre a sociedade, sobre o que acontecia na Grécia naquele período. E os dois principais poemas de Homero se chamam Ilíada e Odisseia. A Ilíada faz referência à Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia foi o quê? Foi um conflito entre aqueus e troianos, ou seja, povos que viviam na Ásia Menor, na Turquia, né? Que entraram em conflito. Um dos personagens muito importantes nesse conflito é Aquiles. E a Ilíada vai focar nesse personagem. Por quê? Porque a Ilíada ela é uma narrativa que valoriza os ideais guerreiros. Ela é um poema sobre a guerra, tá bom? Então, quando durante a narrativa é evocado, é exaltado a cólera, a fúria de Aquiles, ele quer dizer o quê? Ele quer exaltar os valores guerreiros. Já a Odisseia, que é um poema posterior à Ilíada, vai falar sobre o quê? Sobre o retorno de Ulisses, um herói grego que foi para a Guerra de Troia e retornou para casa, onde sua esposa Penélope o esperava. Então a Odisseia ela vai retratar o quê? A ética aristocrata. Vai ser um poema da paz, ou seja, esse regresso de um soldado para a sua casa. Então, são valores que recaem na cultura grega, são valores que formam a ética de um grego, tá bom? Com o fim desse período, temos o terceiro período da história grega, que se chama o período arcaico. Esse é o período um dos mais importantes, porque é o período que vai surgir a polis, pessoal. E ela vai surgir por volta do século VIII, tá? E o período arcaico vai durar até o século VI a.C. Nesse período, como eu acabei de falar, surgiram, tá, esses estados independentes, essas cidades-estados, que são chamadas de polis.
elas são a essência da civilização grega. Não existe Grécia Antiga sem a polis. Não existe polis sem Grécia Antiga. Então, o que vai ser de importante nessa polis? Porque ela é tão essencial para a gente entender a Grécia. Porque foi a partir dela, a partir dessa organização, que os gregos conseguiram formar frente de colonização. Como assim, professor? Frente de colonização. A organização da Grécia Antiga é baseada no quê? No poderio dos aristocratas. A gente sabe que quando nós concentramos o poder em um pequeno grupo, cria-se uma desigualdade, um fosso social muito grande. Então isso vai acarretar diversas tensões sociais. Então quanto mais o poder ficava e a riqueza nesse grupo aristocrático, a população, os camponeses, os trabalhadores, estavam mais vulneráveis, desprovidos. Então essas frentes colonizadoras elas foram impulsionadas por essas tensões sociais. Muitas vezes a maioria das pessoas passavam fome ou não tinham condições de ter uma terra, então elas iam buscar isso fora da Grécia. A Península Itálica, também conhecida como Magna Grécia, foi nesse período extremamente povoada por populações gregas, ok? Então, além dessa frente colonizadora, né, nós também vamos ter a formação de sistemas políticos, conhecidos como tirania. A maior parte das cidades gregas começou a concentrar tanto o poder nessas aristocracias que um desses aristocratas acabava se sobressaindo em relação aos outros e se ponha na condição de líder, de governante. Então ele vai começar a puxar todo o poder para si. Não basta um grupo, tem que ser uma pessoa. Então essas tiranias vão ter esse elemento para surgir. E vale ressaltar também que nesse período, né, das tiranias, das colonizações, da fome, das tensões sociais, vai surgir grandes filósofos que até hoje são bastante estudados, como Tales, Anaximandro, Anaxágoras, que eles vão ser filósofos, estudiosos gregos, que vão fazer reflexões, vão problematizar a natureza. Por que é noite, por que é dia, por que existe um astro luminoso, porque existe o vento, a natureza, a chuva. Então a natureza, o homem vai começar a pensar sobre o que lhe rodeia, sobre o mundo. Então é muito importante esse período arcaico, esse primeiro impulso filosófico, tá? Que vai ser condicionado pelos gregos. E outro aspecto extremamente importante dessas reflexões filosóficas diz respeito à física, ou seja, a cosmologia, entender além do mundo o universo. Como nascemos, para onde vamos. Então todas as perguntas que quem estuda filosofia sabe que são essenciais para a nossa condição de ser humano vão começar a surgir nesse período arcaico da Grécia Antiga. Com o fim desse período arcaico, temos o período clássico mais importante, que vai começar no século V e vai terminar no século IV a.C. Esse período clássico ele vai se sobressair principalmente para duas polis, Esparta e Atenas. Elas são as mais importantes. De todas as polis que foram criadas no período arcaico, elas duas vão ter um papel de protagonistas, certo? E ao mesmo tempo elas são antagônicas, são diferentes. Enquanto em Atenas vai surgir um sistema político democrático, um sistema político que dá igualdade aos cidadãos estes que já são uma minoria, porque além de ser uma democracia machista, excluindo as mulheres, ela é uma democracia que vai limitar a participação política. Não são todos os homens que participam, tem que ser homens nascidos em Atenas. E teve um período também que foram homens nascidos em Atenas com suas famílias também nascidas em Atenas. Então estrangeiros, comerciantes que vêm de fora não são incluídos nessa democracia. Então vale a gente problematizar bastante sobre o que é realmente uma democracia. Dá para fazer várias conexões com o Brasil de hoje. Se vocês quiserem, depois a gente faz um videozinho sobre isso. Mas enfim, outros sistemas políticos, oligarquias, diarquias. A própria Esparta vai ser uma diarquia, que seria uma diarquia. Se uma monarquia, como a gente geralmente estuda, a concentração do poder em um rei, a diarquia é em dois reis. Fácil, né, gente? Então a diarquia
espartano vai concentrar o poder político em 2 reis. Um vai ter funções religiosas e o outro vai ter funções militares. Esses 2 reis eles vão estar cercados por digamos, uma assembleia que se chama Eforato, que vai ter 5 aristocratas que vão auxiliar esse rei. Além desse Eforato, que vai auxiliar o rei, existia também a Jerusa, que era um conselho de aristocratas, de homens experientes, mais velhos, que também vão ajudar a legislar, ou seja, criar leis, aplicar a justiça na polis de Esparta. Vale lembrar que Esparta fica localizada, né, na Lacônia, na região da Lacônia da Grécia, tá? E ela é dividida socialmente em 3 grandes grupos. Os ilotas, que são escravos do Estado. Não existe escravo como propriedade privada. Todos os escravos espartanos são do Estado. Pertencem ao Estado. Existiam a Câmara Social dos Periecos, que eram trabalhadores livres, mas não tinham direitos políticos, tá bom? E existia a elite, os esparciatas, os espartanos, aqueles descendentes dos dórios. Lembra dos dórios que eu falei? Pois é, os espartanos são descendentes dos dórios. Então, eles são os únicos que tinham direitos políticos, tá bom? E, voltando para Atenas, né? Nossa polis democrática, de igualdade, etc. Ela ficava localizada na região da Ática, tá bom? E ela passou por uma série de reformas para poder despontar esse sistema de igualdade social. Atenas era regida por uma tirania, mas vários líderes passaram a fazer reformas para aos poucos, paulatinamente, acabar com essa tirania. O primeiro deles foi Drácula, que fez o quê? Transformou a oralidade, as leis orais, certo? Em leis escritas. Posterior a Drácula veio Solon. Solon foi um cara que fez muitas coisas boas. Por exemplo, ele acabou com a escravidão em dívidas. Antes, em Atenas, quem contraía uma dívida acabava virando escravo. Depois de Solon, quem contraía uma dívida não vira mais escravo. E Solon também criou algumas instituições bastante importantes. Teve a Eclésia, que era uma assembleia popular, ou seja, todos os cidadãos participavam. Os cidadãos, tá, gente? Os cidadãos, não todo o povo. E a Bulé, que era o quê? Um conselho de 400 pessoas, que depois se tornou 500, que auxiliavam no ordenamento do Estado. Mesma coisa, aplicavam justiça, legislavam, pensavam sobre as melhorias da polis, tá? Então essas 2 instituições são muito importantes e elas são criadas lá no período da tirania ainda, com Solon. Mas vão ser também importantes para o despontar da democracia, que vai vir com Clístenes. Clístenes vai ser o cara que vai criar o conceito de demos, esse conceito de um governo para os cidadãos, tá bom? Então, quando a democracia ateniense é criada por Clístenes, a sociedade vai ficar dividida numa pirâmide, né, em que a elite são os cidadãos, os nascidos em Atenas. Abaixo vai existir os metecos, que são estrangeiros, tá bom? Comerciantes, trabalhadores, mas não têm direitos políticos, novamente. E por fim os escravos, que são a grande maioria, aqueles que realmente põem a mão na massa e levam a polis nas costas. Essas 2 polis, elas são importantes, principalmente no cunho militar. Muitos historiadores consideram Esparta uma potência militar terrestre e Atenas uma potência militar marítima. Mas, todavia, entretanto, porém, isso não quer dizer que Atenas não tinha um exército terrestre bom, tá? Eles tinham um exército muito bom, tanto é que nas guerras médicas, ou seja, a guerra que foi os gregos contra os persas, a participação dos hoplitas, ou seja, guerreiros que utilizavam um escudo e uma lança, e o seu famoso elmo, uma formação fechada, unificada, que andava em bloco, foi de extrema importância. Os hoplitas atenienses foram praticamente aqueles que deram, né, a vitória para os gregos e derrotaram os persas do imperador Xerxes, que ele era meio louco, utilizava uns elefantes na guerra, mas isso acabou prejudicando ele também. Enfim, de início, Esparta ela sempre foi um pouco de restrição, assim, de se aliar com os atenienses, etc. Porque tem essa rivalidade, essa rixa. Mas eles acabaram se aliando. Então, houve uma união de praticamente 30 polis para enfrentar os persas, né?
os persas acabaram derrotados na Batalha de Salamina. E teve uma questão importante nessa guerra, que foi um avanço tecnológico de cunho marítimo, de cunho náutico. Os atenienses eles criaram um tipo de barco que se chamava tirreme, que ele era um barco muito veloz e ele conseguia, como é que eu posso dizer? A tripulação dele era, digamos, de soldados, né, que carregavam peso, armadura, etc. Cabia 15 hoplitas. Então, para a época, um barco com 15 hoplitas era um super barco, e ainda mais veloz. Então, esse tipo de barco, de embarcação, né, foi de uma eficiência gigantesca para poder derrotar os persas. Então, querendo ou não, Atenas teve um pouquinho mais de liderança que os espartanos nas guerras médicas, e isso fez com que Esparta ficasse com ciúmes, com raiva de Atenas. E a liderança, a hegemonia de Atenas estava se tornando tão grande que ela resolveu criar uma confederação, a Confederação de Delos. Nessa Confederação de Delos, todas as cidades que participavam pagavam impostos e cediam soldados para essa confederação. Só que Atenas acabou se apropriando dessa confederação. Parece que a história é um ciclo. Às vezes acontece isso hoje em dia ainda. Mas enfim. Esparta, vendo essa hegemonia de Atenas despontar, resolveu criar a Liga do Peloponeso. Não era tão famoso como a confederação delas, mas conseguiu se aliar com alguns povos. Enfim, com esses dois grupos se fortalecendo, disputando a hegemonia do mundo, essa bipolaridade acabou entrando em choque. E eles acabaram entrando em um conflito bélico extremamente feroz, que foi a Guerra do Peloponeso. Que esse conflito acabou gerando que a desagregação, o enfraquecimento do Império Grego, que se tornou vulnerável, e os macedônios lá de cima resolveram invadir. Mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Então fiquem ligados, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Não esqueçam de assistir o próximo vídeo, porque a história tá legal, né, pessoal? A gente vai ver Filipe II aí, Alexandre Magno e tal, aquele cara bonitão, loiro, guerreiro. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, vamos descobrir a história e tamo junto.